Olá, tudo bem com você? Bem-vindo à terceira aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai aprender sobre as qualidades de um pregador. Em nosso encontro anterior, nós estudamos sobre o poder da palavra humana falada e o poder da pregação. E agora nós vamos destacar alguns pontos que qualificam um pregador, tais como consagração, dependência do Espírito Santo, identificação com a mensagem, humildade, entusiasmo, conhecimento, síntese e fluência. Boa aula para você e lembre-se de anotar os pontos importantes e realizar as atividades propostas para fixar melhor o conhecimento adquirido. Até mais! Você acabou de acessar o curso de pregação online. Bem-vinda, bem-vindo! Nossa aula de hoje é sobre o pregador. Você sabe que qualquer cristão pode e deve testemunhar de sua fé. Mas quanto à pregação, quem é que pode ser um pregador? O que é necessário? Não é qualquer pessoa que está habilitada para ser um pregador da palavra de Deus. Nem mesmo o melhor orador poderia fazê-lo com êxito se faltassem aquelas qualidades espirituais que somente o verdadeiro crente possui e aquele dom específico para pregar que o Espírito Santo de Deus concede. A seguir, nós vamos examinar algumas das principais características que se espera encontrar em um pregador de êxito. A primeira delas é a consagração. O que é consagração? É a completa entrega da vida a Deus, sem qualquer reserva. O indivíduo consagrado oferece a Deus tudo o que é e tudo quanto possui, desejando pertencer-lhe para sempre. É a aceitação de Cristo como Senhor, além de Salvador. Após essa entrega inicial, a vida continua. E com o passar do tempo, devido ao nosso aprendizado cada vez maior das Escrituras Sagradas e a nossa comunhão com Deus, descobriremos fraquezas e pecados que jamais suspeitávamos. Podemos ilustrar dizendo que somos como uma laranja, que possui diversos gomos, e que, na verdade, alguns desses gomos foram entregues ao domínio de Deus e outros não. Esses gomos são azares da nossa vida, tais como as relações familiares, a alimentação, o trabalho, a recreação, a vida sexual, os bens materiais e assim por diante. Deus espera que, pela sua graça, todos os pecados sejam abandonados e todas as fraquezas vencidas, e que lhe entreguemos todas as áreas de nossa vida. É por isso que não basta uma entrega completa inicial na vida cristã. Ela precisa ser renovada a cada dia. Nenhum cristão deve ser desonesto, mentiroso, intemperante, preguiçoso, fornicário ou adúltero. E o que esperar de um pregador? Como pode alguém com esses pecados ou outros semelhantes esperar orientar o povo de Deus? Que Deus não permita. Em seus ensinos, Jesus frequentemente convidava seus ouvintes a uma entrega total. Certa vez ele disse: qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Esse tudo pode variar de pessoa para pessoa, mas sempre se refere a tudo aquilo que, se conservado, nos impediria de manter um relacionamento adequado, profundo, duradouro com Cristo. Pode ser um objeto, uma atividade, um relacionamento, um mau hábito, um vício, um pecado, qualquer coisa a qual temos amado mais do que a Jesus. É justamente isto que Deus quer que abandonemos. Um pregador, mais qualquer outra pessoa, deve ser alguém consagrado ao Senhor. Uma outra qualidade do pregador é a sua dependência do Espírito Santo. Além de ser um homem de Deus, continuamente guiado por seu Espírito, o pregador precisa de sua ajuda na tarefa da pregação. E deve depender do Espírito Santo em 3 momentos especiais. Primeiro, na escolha do tema ou do texto que servirá de base para a sua mensagem, de modo que supra as necessidades espirituais de seus ouvintes. Somente o Espírito conhece cada coração e sabe tudo o que está envolvido. Somente ele conhece plenamente as capacidades e conhecimentos do pregador e sabe como este pode ser usado com maior eficiência. Em segundo lugar, no preparo da mensagem.
É necessária sabedoria para pesquisar e encontrar os diferentes materiais de apoio e saber colocar tudo isso na ordem que se mostre mais eficaz. E em terceiro lugar, na exposição da mensagem. Agora que o sermão está pronto, precisa ser pregado. E enquanto o seu servo se dispõe a falar, o Espírito Santo deve ungir seu coração, sua mente e seus lábios, de modo que profira a mensagem certa da maneira certa. É necessário também que ele esteja no auditório, limitando a operação das forças do mal, abrandando o coração, iluminando a mente e atraindo a vontade. Somente ele, o Espírito Santo, pode causar a conversão. Ellen White escreveu: a pregação da palavra não será de nenhum proveito sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo. Este é o único mestre eficaz da verdade divina. Unicamente quando a verdade chega ao coração, acompanhada pelo Espírito, vivificará a consciência e transformará a vida. Isso se encontra no livro O Desejado das Nações, página 396. O pregador também deve estar identificado com a mensagem. Um pregador identificado com a mensagem é aquele que possui 3 características. Primeiro, ele entende a mensagem. Que calamidade é alguém se atrever a discursar sobre algo que ele mesmo não compreende o suficiente. Seria como um cego guiando outro cego. Pior ainda, ridículo mesmo, seria agir como um cego tentando guiar alguém com a visão perfeita, que é o que acontece às vezes quando o pregador não entende bem o assunto que está explanando, mas há entre os ouvintes quem seja mestre na matéria em questão. Segundo lugar, o pregador crê que aquilo que ele está expondo é a verdade. Não basta conhecer o assunto. Precisa crer que as coisas são realmente assim e que sua mensagem é relevante para os ouvintes. E em terceiro lugar, o pregador precisa estar procurando viver de acordo com a mensagem. Porque o pregador também é um pecador rodeado de tentações, de fraquezas, e não alguém perfeito em si mesmo. Pode não estar vivendo plenamente em algumas áreas de sua vida, mas se ele fez uma entrega completa a Deus, está confiando na graça de Deus, e sua vida é de crescimento espiritual contínuo, ele pode perfeitamente pregar o ideal de Deus, embora, como dissemos, ele próprio ainda não tenha atingido esse ideal como qualquer outra pessoa. Mas se ele está em falta em algum aspecto de sua vida e não tem reconhecido o seu erro, nem se apropriado da ajuda oferecida por Deus, então não deve se atrever a pregar o tal assunto. Suas palavras não podem ser um disfarce daquilo que ele é. Quando o pregador não crê ou não busca viver a mensagem que está apresentando, de algum modo, talvez por causa do semblante ou do tom da voz, há ouvintes que sentem isso e acabam não dando valor à mensagem. E deste modo, quando a teoria da verdade é repetida, sem que se sinta sua sagrada influência na alma do orador, esta é rejeitada como um erro, e o que a apresenta se torna responsável pela perda de almas. Isso está em Obreiros Evangélicos, página 253, um texto de Ellen White. Por outro lado, há poder na sinceridade. Se espera também que o pregador tenha a virtude da humildade. Infelizmente, há pessoas que usam o púlpito com propósitos escusos ou dúbios, onde a intenção ilícita é chamar a atenção para si mesmas. Isso pode ser feito de muitas maneiras, através de um vocabulário rebuscado, da oratória pomposa, de argumentos sutis, de ilustrações pessoais que enaltecem o orador e de vestuário e adornos ostensivos. Deste modo, desviam o foco da mensagem e de Cristo para o próprio eu. Tal procedimento é tão descabido como visitar um salão de artes onde se encontra exposto um quadro no valor de 100 milhões de dólares e então não prestar atenção na tela, nem na moldura que envolve, e sim no prego que segura o quadro. Cristo e sua verdade são o quadro e a moldura, e nós, pregadores, não passamos de meros pregos. Nossa função é manter o quadro numa boa posição, para que possa ser visto e admirado pelas pessoas. E enquanto isto acontece, ficamos escondidos como um prego atrás do quadro.
é bastante significativo o exemplo de Paulo. Embora tenha sido um dos mais destacados servos de Deus de todos os tempos, possuía uma visão bastante humilde de si mesmo, considerando-se o principal dos pecadores, o menor de todos os santos, chegando a afirmar que nada sou. Seu testemunho como pregador do Evangelho também deveria ser o nosso. Ele escreveu: jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses 2,6. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como nosso Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. 2 Coríntios 4, verso 5. Uma próxima qualidade que é muito importante para um pregador ter êxito é a virtude do entusiasmo. Esta qualidade está intimamente relacionada com as anteriores. Aquelas são o fundamento desta. Entusiasmo significa Deus no íntimo. O entusiasmo é responsável pelas grandes façanhas da humanidade. O pregador cheio de entusiasmo move seus ouvintes, por estar sumamente interessado no assunto, por crer nele, por esperar que sua mensagem seja vitoriosa, é que ele fica entusiasmado. Esta energia que o impulsiona a falar. Também nós temos uma qualidade importante para o pregador, que é o conhecimento. Tem conhecimento aquele que possui uma gama de informações e as entende. Elas podem provir de diversas fontes, leituras, conversação, experiências da vida, participação em cursos e assim por diante. O pregador deve falar somente aquilo que está no âmbito de seu conhecimento e deve conhecer sempre muito mais sobre o assunto do que aquilo que ele vai expor. Deve crescer continuamente em conhecimento e buscar atualizar-se a fim de estar a par da realidade na qual está inserido. Embora conheça um pouco de muitas coisas, deve sobretudo conhecer a Bíblia, que é sua ferramenta principal de trabalho. Precisa estar bem familiarizado com ela. Uma outra qualidade importante para o pregador é a imaginação, que alguns chamam de criatividade. Ela torna os fatos vivos e reais. É ela que dá colorido à mensagem e sugere as mais belas comparações e as mais formosas e adequadas figuras para os seus pensamentos. A imaginação transforma velhas verdades em mensagens atuais, reveste velhos pensamentos com roupagem nova. A imaginação do pregador deve ter como objetivo tornar o auditório receptivo à mensagem, com naturalidade e sem esforço. Assim, ela busca novos caminhos para o entendimento da mensagem. O pregador também deve ter um bom vocabulário. Vocabulário é o conjunto de vocábulos que uma pessoa costuma usar. Quando o vocabulário de alguém é reduzido, pobre, ele não consegue expressar o que pensa. Por outro lado, quando tem um vocabulário rico, é capaz de entender tudo aquilo que as pessoas falam ou escrevem. O pregador, porém, em seu trabalho, deve evitar palavras difíceis, técnicas, vulgares e também chavões. O vocabulário ideal é aquele que se adapta ao auditório, de modo que todos entendam a mensagem. Embora simples, traduz as ideias com clareza. Quanto maior o vocabulário de um orador, maior será também sua capacidade de adaptação aos mais diferentes tipos de auditório. O pregador também precisa usar de síntese. Consiste em dizer somente o que for necessário. O pregador não deve ficar enrolando, divagando. Sua mensagem deve ser concisa, sem, contudo, excluir ou mutilar as informações essenciais. Também a fluência é importante. Ser fluente é falar com naturalidade, facilidade, espontaneidade. O orador fala sem hesitações ou tropeços e concatena bem as ideias. Não existem pausas longas ou fora de lugar, nem expressões tão seguidamente repetidas como né e outras similares. Também ele não inicia uma frase, imediatamente se arrepende, volta, recomeça. Vejam os exemplos. Como disse o apóstolo Pedro, boa noite, bom dia.
Certa vez eu estava em Vitória, certa vez eu estava em Curitiba. Ser fluente também implica em ter uma comunicação tão natural que o auditório não percebe que o orador está se valendo das técnicas da oratória. Note, porém, que ninguém começa falando em público já sendo fluente. Isso vem com o tempo e com a prática. Uma virtude ainda importante para o orador é a coragem. É firmeza, intrepidez, ousadia. Há certos momentos em que o pregador sabe que a mensagem que Deus lhe deu para comunicar irá de encontro à conduta, às expectativas e à opinião geral dos ouvintes e que proporcionará a oportunidade para criar um clima de desentendimento, de má vontade para com ele. Mas se o pregador sabe que é isso que deve pregar, precisa ter coragem para fazê-lo. Meus irmãos, nosso estudo de hoje teve como foco o pregador. Se Deus o chamou para pregar, Ele também o está chamando para desenvolver as qualidades que estudamos. Submeta-se a Ele e peça a sua ajuda, mas se esforce, faça a sua parte. Fique com Deus, até a nossa próxima aula. Você acompanhou a terceira aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai ter a oportunidade de colocar em prática o que você aprendeu sobre as qualidades de um pregador. Faça uma lista anotando todas essas qualidades. Pense em cada uma delas em relação à sua vida. Quais delas você possui? Quais você precisa aperfeiçoar mais? Escolha uma das 9 qualidades e escreva uma página mencionando o que você pode fazer de concreto para que essa qualidade seja sua. Espero você daqui a pouquinho na nossa próxima aula, que vai ter o tema Como Entender o Texto Inspirado. Até mais!